Autoestima variável e vulnerável, com tentativas de regulação por meio da atenção ou aprovação externa e grandiosidade exacerbada, que pode ser clara ou encoberta, são os três sintomas principais daquilo que nós chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Então, se você se identificou com isso ou se pensou alguém enquanto ouvia a minha descrição, fica comigo porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Só pensando nessas três características, a gente já consegue entender o quanto pode ser complexo o diagnóstico para o transtorno de personalidade narcisista. Porque apesar de parecerem pessoas muito seguras, né, com uma autoestima muito boa, são pessoas que têm uma autoestima irregular, mas que anda sempre nos extremos, ou seja, é uma autoestima desequilibrada. Ou tá muito lá em cima, ou tá muito lá embaixo. E como que eles buscam regular, equilibrar essa autoestima? Através da atenção, quase que devoção, e aprovação externa. Então a gente consegue perceber que mesmo que aparentemente muito independentes, os narcisistas eles são absolutamente dependentes emocionalmente para que eles possam ter ali uma boa visão sobre si. Mas, se nós juntarmos isso ao fato de serem pessoas que têm um senso muito maior sobre si mesmos do que realmente acontece, né? Do que realmente é a realidade, são pessoas que tendem a ver o outro como instrumentos da própria necessidade. Então, é como se as outras pessoas servissem apenas para validar e para equilibrar a própria autoestima. Essas três características, para que a gente possa montar ali, fechar o diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista, precisam ser acompanhadas de comportamentos mal adaptativos naquilo que a gente chama de antagonismo. O que é um antagonismo? São comportamentos que aparecem em situações de conflito. Então, os narcisistas, dentro de relações de conflito, tendem a ter dois comportamentos. Esse da grandiosidade, que é se achar superior ao outro, ou então uma busca excessiva por atenção, que faz com que eles, por exemplo, distorçam a realidade para que eles se pareçam as grandes vítimas das situações. Então, para que a gente tenha esse diagnóstico bem correto e fechado, essas dificuldades precisam aparecer em pelo menos duas das quatro áreas que eu vou trazer para vocês, que são identidade, autodirecionamento, empatia ou intimidade. Então, dentro da identidade, são pessoas que têm uma dificuldade específica de olharem para si como de fato são. Então, eles tendem a se sentir muito melhores ou muito piores, tendem a ver o outro de uma maneira muito distorcida e se relacionar com o outro através desta distorção da própria imagem e também da imagem que o outro representa em sua própria vida. O autodirecionamento diz respeito a como nós direcionamos as nossas decisões e as nossas posições dentro da nossa vida. Como os narcisistas dependem muito da aprovação e da atenção do outro, existe uma grande dificuldade de tomar decisões pautadas na própria identidade. Porque perceba, se para que eu possa ter uma boa autoestima, eu preciso me moldar às expectativas do outro, logo a minha identidade fica corrompida. E se minha identidade fica corrompida, as minhas decisões serão pautadas nas expectativas também externas. Então são pessoas que na grande maior parte das vezes, na grande maioria das vezes, toma decisões pautadas naquilo que acredita que seja mais aprovado socialmente. E isso é muito importante, porque quando nós nos relacionamos com narcisistas, temos frequentemente a sensação de que é uma pessoa que se comporta de uma maneira muito amigável, muito amorosa socialmente, mas que dentro de casa se comporta ali de uma maneira mais agressiva, de uma maneira mais acho que agressiva mesmo é a palavra, né? Mais depressiva em alguns momentos e mais fria também em determinado momento, porque é uma pessoa, então, que corresponde às expectativas que se tem externamente. Quando a gente está falando de empatia, a gente está falando da capacidade que nós temos de nos identificar com o sentimento que vem do outro.
Os narcisistas têm essa capacidade de uma maneira muito reduzida, né? São pessoas que não se identificam com as emoções externas, mas que podem ser absolutamente observadores com relação à reação do outro, para que eles possam saber como se comportar, mas só em momentos em que veem que essas reações são importantes para si. Por isso que quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, dentro de um contexto narcisista, né, são pessoas que tendem, num primeiro momento, serem muito atenciosos, ouvintes muito presentes, justamente por isso, porque todas as suas reações são munições para que eles possam saber como lidar com você e como ter de você aquilo que eles esperam ou aquilo que eles necessitam. E aí a gente cai na intimidade, porque são pessoas que tendem a se relacionar de uma maneira muito rasa, pouco aprofundada, justamente por essa capacidade muito reduzida na identificação da emoção do outro. Então, se eu não consigo me conectar, se eu não consigo me identificar com aquilo que vem do outro, logo, eu não consigo desenvolver com ele uma relação de intimidade. Logo, a sensação que nós temos quando saímos da relação com um narcisista é que aquela pessoa nos conhecia absolutamente, mas que nós não conhecemos quem é essa pessoa, porque é alguém que se mune de máscaras para que ele possa ser aceito, admirado, aprovado e receber do outro o alimento para o próprio ego. Então, quando nós estamos falando de pessoas que têm o transtorno de personalidade narcisistas, nós estamos falando de pessoas que têm uma identidade corrompida, um pouco conhecimento com relação a si e uma necessidade extrema por admiração. Por isso que nós vemos tantos narcisistas, por exemplo, no nosso ramo político, né, no ramo público, porque são pessoas que se alimentam da admiração que vem do outro e por conta disso tornam-se também pessoas muito manipuladoras. Espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas. Deixa aqui no comentário caso tenha alguma coisa que eu não comentei, que você gostaria de entender melhor, e vai conversando comigo, porque esse assunto é super importante hoje em dia, para que a gente possa aprender a se relacionar com o outro numa sociedade que cada vez mais tem como a admiração, a devoção da própria imagem um valor definido desde muito novo. Afinal, é por aqui pela rede social que você está me vendo, né? E a sua admiração também para mim é muito importante, porque é o que vai fazer com que você permaneça comigo. Então, nessa sociedade que estimula a exposição, a validação e a aprovação externa, vai ficando cada vez mais frequente o diagnóstico da personalidade narcisista, porque é um comportamento de risco, né? E vai ficando também cada vez mais difícil de identificar quem é ou não. Por conta disso, antes de terminar esse vídeo, eu preciso deixar muito claro que todo transtorno precisa ser diagnosticado por um profissional competente. Então, se você não é psicólogo, se você não é psiquiatra, se você não tem competência técnica e científica de formação, não atribua diagnósticos a ninguém, porque é um diagnóstico complexo, é difícil. Nem todas as pessoas do nosso ramo, inclusive, estão aptas a diagnosticar. Eu, nos primeiros anos, inclusive, não trabalhava com diagnósticos porque me faltava experiência, né? Me faltava estudo. Então, tomem cuidado com os diagnósticos que nós fazemos, que vocês fazem através das redes sociais, porque isso é um caso sério, tá? Isso vai determinar se esse indivíduo precisa ou não, por exemplo, de um tratamento de saúde. Então, tomem cuidado com isso. Todo diagnóstico acontece depois de um processo longo e específico de análise. Deixa aqui para mim no comentário se você gostou desse vídeo, se tem alguma coisa que você gostaria de esclarecer e a gente vai conversando.